São orientações poderosas, orientações extremamente importantes, e se nós as colocarmos em prática, com certeza seremos tão vencedores quanto o apóstolo, quanto aqueles que amam e que vivem os princípios de nosso Senhor e Salvador. Obrigações da vida cristã, parte 2 de 3. Amém? Na lição anterior nós vimos a respeito de algumas obrigações. A primeira, buscar as coisas lá de cima. Segundo, pensar nas coisas de cima. Terceiro, mortificar todos os membros carnais. E a quarta obrigação, despir-se do velho homem. Oh, glórias! Nós estamos estudando com base em Colossenses capítulo 3, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossos. São orientações poderosas, orientações extremamente importantes, e se nós as colocarmos em prática, com certeza seremos tão vencedores quanto o apóstolo, quanto aqueles que amam e que vivem os princípios de nosso Senhor e Salvador. Nós vamos ler Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 10 até o 14, que nos fala: E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita. Cita era um povo nômade na região do Irã. Escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém, queridos? Senhor, nós te louvamos por mais uma vez estarmos reunidos para ouvirmos a tua voz, ó Espírito. Que tu venhas trazer a edificação para a nossa vida, o ensinamento para que nós possamos melhor te servir, ó Todo-Poderoso. Cria em nós um coração segundo o teu querer. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, encontramos nela ensinamentos profundos, e se os observamos, com certeza teremos uma vida de êxito, uma vida vitoriosa, porque o Senhor virá sobre a nossa vida, nos abençoará e nos dará prosperidade sobre a face da terra. A prosperidade espiritual, porque vamos crescer cada dia mais, até alcançarmos a estatura do varão perfeito, e o varão perfeito com certeza é Cristo Jesus. E também, amados, seremos pessoas usadas por Ele sobre a face da terra, para testemunhar do seu poder, para deixar-se mover pelo Espírito, e coisas maravilhosas o Eterno fará através daqueles que creem. Esta é a recomendação do Senhor para as nossas vidas. Mas é preciso observarmos algumas obrigações. São obrigações fundamentais para que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa caminhada com Cristo Jesus. Hoje veremos algumas. Por exemplo, vestir-se do novo homem, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros e revestir-se do amor divino. São orientações importantíssimas para a nossa caminhada. São orientações, amados, que nós precisamos ter dentro do nosso coração e no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, praticarmos estas orientações, vivermos esses ensinamentos, fazer que esses ensinamentos venham à existência na nossa vida de uma forma prática, de uma forma efetiva, de uma forma real, e assim certamente teremos alegria, teremos paz na nossa caminhada com o Todo-Poderoso. Amém, amados? Obrigações da vida cristã. Já vimos 4. Hoje veremos a quinta. A quinta obrigação: vestir-se do novo homem. Nosso texto base, Colossenses capítulo 3, versículos 10 até o 12. E nos fala a palavra: E se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou.
Aqui não pode mais haver grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita. Cita, irmãos, era um povo nômade que residiam na região do Irã, do hoje Irã. Cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Oh, glórias! Amados, vestir-se do novo homem. O servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, este não mais anda no pecado, não mais anda segundo a antiga natureza, mas são pessoas transformadas, pessoas que carregam em si a presença do Senhor, são templos do Espírito Santo de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus, e eles, amados, são feitos segundo a imagem de Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, nós temos o caráter, temos as qualidades comuns a Cristo. Esta é a realidade do homem, do novo homem, para a honra e para a glória do Senhor. A imagem de Deus, ela é recriada na nossa vida, ela é recriada na nossa existência. Quando nós voltamos lá para o Éden, lá para Adão e Eva, aqueles carregavam em si a imagem de Deus, as qualidades do Senhor, aquilo que era comum a Deus também era comum a eles. Eles foram feitos à imagem de Deus, à imagem do Senhor. Nós, amados, a partir do momento que aceitamos a Cristo Jesus como Senhor, como Salvador da nossa vida, passamos por uma transformação, passamos por uma total transformação da nossa vida. Nós somos reconstruídos, se assim podemos definir, reconstruídos por Deus. A nossa velha vida, dela sobra apenas o alicerce, o nosso eu, porque o Senhor arranca todas as demais coisas e nos dá uma vida segundo o seu coração, segundo o seu querer. Isso, irmãos, é vestir-se do novo homem, é vestir-se do novo homem. A nossa mentalidade será transformada e veremos que somos iguais, não há diferença. No reino dos céus há algo interessante, amados, não há maiores nem menores. No reino dos céus todos são semelhantes. O Senhor olha para você, Deus te vê da mesma forma. O Senhor nos ama de uma forma semelhante. A cada um de nós, o Senhor tem o seu grande amor para conosco, porém, Ele não tem filhos preferidos, não tem filhos especiais. O Senhor, irmãos, não se importa com a classe social da pessoa, ainda qual a raça, se é branco, amarelo, negro, o Senhor não se importa com essas situações. Se a pessoa é culta ou não, a pessoa pode ser analfabeta e cheia do Espírito Santo. Ela pode ser uma pessoa extremamente culta e cheia do Espírito Santo da mesma forma. O Eterno não se importa com títulos, doutor ou não doutor. Isso não tem peso para Deus. O Senhor não está como nós, olhando para essas situações. O Senhor também não leva em considerações os cargos. Não importa se a pessoa é presidente de uma nação ou apenas alguém que vive num povoado. O Senhor não se importa com essas situações, amados. O que Deus importa é com o nosso coração. Nós precisamos ter um coração lavado, um coração purificado, um coração rendido aos pés do Mestre. Isto sim é a qualidade, um referencial daquele que é uma nova criatura, que vestiu-se do novo homem, o homem segundo Deus. E quando nós entendemos isso, nós vamos correr em direção a Deus. Vamos procurar cada dia mais fazer a vontade do Mestre, cada dia mais ser útil nas mãos do Mestre. Nós vamos perder a timidez, amados. Um grande problema chamado timidez. As pessoas se acham inferiores a outras, principalmente, amados, aos pastores. Aqueles que sentam nos bancos se acham inferiores aos pastores. E, lamentavelmente, alguns pastores se acham superiores. Alguns sacerdotes se acham superiores àqueles que estão sentados nos bancos. Na verdade, amados, são apenas funções, são apenas dons, são apenas chamados diferentes. Cada um de nós, na verdade, temos um chamado de Deus. O Senhor, na verdade, não chamou ninguém para sentar no banco.
e ficar ali só escutando o pastor falar, escutando louvores, essas coisas todas. Não, Deus não tem esse chamado. Este é um chamado que o Senhor não tem na sua igreja. Deus chamou pessoas para trabalharem. Cefeiros, pessoas úteis na obra. Só que a timidez, amados, que não procede de Deus, a timidez faz que a pessoa se ache inferior, incapaz, se ache menor. E eles ficam ali a vida toda, sentada num banco, esperando a hora da morte chegar. Não é isto que Deus quer. Deus quer que tu sejas útil nas mãos dele. Instrumento útil. Coloque-se como instrumento útil. Vista-se do novo homem. O homem que foi refeito segundo Deus, reconstruído segundo Deus. O homem que carrega em si o Espírito, a imagem do Criador, as qualidades, o caráter de Cristo Jesus. E que assim, amados, com essa nova vida, uma vida santa, lavada no sangue do Senhor, nós possamos abraçar a causa do Criador, abraçar a causa do Senhor e nos deixar ser usado por Ele. Essa é uma verdade, igreja, que nós não podemos perder de vista. Infelizmente, nós vemos aqui também na nossa igreja a mesma situação. Muitas pessoas sentadas nos bancos, esperando alguma coisa acontecer, não sei o que, mas esperando algo acontecer. Alguns ficam ali, meu chamado, um dia o Senhor há de levantar-me, um dia o Senhor vai me usar. Não, se você não der um passo, Deus nunca vai te levantar, Deus nunca vai te usar. Nós temos que dar passos em direção ao Senhor. É coragem, é colocar-nos à disposição dEle, é falar para Deus, aqui está a minha vida, eu não quero ficar sentado em bancos, eu não faço parte do clube dos bancos, eu quero sim fazer alguma coisa no teu reino, ser útil no teu reino. Esses são levantados pelo Senhor, o Eterno os envia, sempre há uma área de trabalho para aqueles que são corajosos. Irmãos, necessário é nos vestirmos do novo homem, o homem segundo a vontade do Senhor. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. São qualidades comuns na vida daqueles que são novas criaturas. Nós temos que carregar essas qualidades e elas precisam ser vistas e elas precisam serem visualizadas no nosso dia a dia. Amém, queridos? Sexta obrigação, suportar uns aos outros. Ei, obrigação difícil. Esta é complicada. Colossenses capítulo 3, versículo 13, apenas a primeira parte. Suportem-se uns aos outros. Em outras versões diz, não fique irritado. Não fique irritado. Ou seja, não se irrite com os outros. Irmãos, essa é uma parte difícil na vida da gente. Suportar uns aos outros depende de algo chamado longanimidade. Longanimidade, irmãos, é a virtude de suportar as contrariedades. É uma pessoa que ouve e às vezes não responde, não revida. Ela está mais para ouvir do que para revidar. Suportar o próximo é uma necessidade. O interessante é que Jesus viveu isto. Jesus foi um homem enquanto na terra, ele foi alguém que suportou o próximo. Ele suportou as autoridades da igreja, suportou aqueles que não o conheciam. Cristo Jesus suportou as afrontas e olha que elas foram muitas afrontas. O interessante é que Jesus tinha poder e ele poderia clamar ao Todo-Poderoso Senhor, desce fogo dos céus e consome nossos inimigos. Certamente teria acontecido isso. No entanto, ele estava nos ensinando, irmãos, e o apóstolo Paulo entendeu isso de uma forma grandiosa e ensina a igreja de Colossos. Ele estava nos ensinando a suportarmos as adversidades, àqueles que não gostam de nós, àqueles que nos fazem mal. Ele estava nos ensinando, irmãos, a ter cuidado, a não nos irritarmos facilmente, mas sim procurarmos compreender cada situação. Compreender cada situação. Um dos aspectos que
nós precisamos entender e colocar em prática, evidentemente, a compreensão que aqueles que não conhecem a Cristo, não conhecem a Cristo. Nós muitas vezes não conseguimos entender isto. As pessoas estão lá fora, estão no mundo, vivendo na prática do pecado, fazendo tudo quanto é errado, só que nós não compreendemos que eles são movidos pelas trevas. Não possuem dentro de si o Espírito Santo. E muitas vezes queremos que eles façam tal qual fazemos. Que eles ajam como nós agimos. E é impossível, irmãos. É impossível, porque nós fomos transformados. Nós fomos feitos em novas criaturas. Temos o Espírito Santo de Deus. Somos revestidos pelo Espírito. A nossa forma de ver o mundo e agir nesse mundo, ela é diferente da forma que os ímpios veem o mundo e agem no mundo. É diferente. Portanto, nós não podemos muitas vezes cobrar deles aquilo que eles não têm para nos oferecer. No entanto, nós temos que oferecer aquilo que Deus nos concedeu. Aquilo que Deus nos concedeu, irmãos, e é mandamento do Criador, que nós suportemos uns aos outros. Suportemos uns aos outros. Isso se aplica ao cônjuge. Quanta esposa chata, quanto esposo chato. Não é verdade? Aos patrões, aos chefes, aos nossos políticos muitas vezes, às autoridades constituídas do nosso país, nós temos, irmãos, que entender que eles não conhecem a Cristo, muitos não conhecem a Cristo, e agem segundo a carne, segundo os ensinamentos, segundo as orientações das trevas. Eis o grande problema, eis o grande problema. As senhoras que possuem maridos não crentes, elas precisam pedir muita misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Da mesma forma, os maridos cujas esposas não são servas, eles precisam buscar de Deus cada vez mais o dom do amor, a longanimidade, para ouvir e orar. Orar sempre para que Deus transforme os corações, para que Deus mude a vida. Esta é uma obrigação daquele que professa Cristo Jesus como Senhor e Salvador, suportar uns aos outros. 1 Coríntios capítulo 13 nos ensina como devemos fazer, e é no amor. O amor é a base de todas as coisas. Amém? Queridos, a quinta obrigação, vestir-se do novo homem. É necessário nos revestirmos do Senhor, sermos cheios do Espírito de Deus, andarmos segundo o mover do Espírito. A sexta obrigação, suportar uns aos outros. E olha que suportar o ser humano é difícil, é complicado, mas é nosso dever como servos de Deus, homens e mulheres maduros, cheios do Espírito, darmos o testemunho que somos de fato novas criaturas, uma nova criatura. Amém? Sétima obrigação, perdoar uns aos outros. Misericórdia. Se suportar é difícil, perdoar é um pouco mais. Mas quando eu falo que suportar é difícil e perdoar também é difícil, eu estou falando, irmãos, segundo uma ótica, uma visão humana, uma visão nossa do dia a dia. Porque quando nós temos Cristo Jesus de fato no coração, tudo isso é transformado. A nossa visão é transformada. Aquilo que parece aos nossos olhos, ao nosso entendimento difícil, torna-se comum, porque nós vamos abrir mão do eu. Nós vamos mortificar a nossa carne. Nós vamos colocar Jesus no centro da nossa vida. A nossa vida será cristocêntrica, ou seja, tudo para Cristo. Cristo é o centro. O meu prazer, minha alegria é viver segundo a vontade de Cristo. E a partir desse momento, aquilo que muitos acham difícil, torna-se relativamente fácil, porque é o Espírito Santo que trabalha, é o Espírito Santo que faz a obra na nossa vida.
Colossenses capítulo 3, versículo 13, a segunda parte. E perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Ainda, Mateus capítulo 18, versículo 35, disse Jesus: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém? O perdão é uma orientação dada por Cristo Jesus, e o apóstolo Paulo ratifica e ensina à igreja de Colossos a necessidade do perdão. Oh, glórias, aleluias. Irmãos, o que é perdão? Perdão é apagar. Perdão é apagar. Falamos há pouco a respeito das esposas, dos casamentos, dos cônjuges. Muitas vezes vemos que dentro do casamento tem o perdão. Mas o perdão funciona da seguinte forma: naquele momento legal, amém, perdão, amor. Mas, se porventura nasce um princípio de confusão, a primeira coisa, muitas vezes, que o cônjuge faz é falar: ah, eu sabia que você é desse jeito, ah, isso, aquilo, outro. Vai lá no passado, ressuscita aquilo que havia sido apagado pelo perdão e joga na cara e expõe para o cônjuge. Eu quero falar para vocês que isso não é perdão. Estou usando isso como exemplo, já vista que é muito comum tais situações. Mas o perdão, irmãos, é aquele que o Senhor nos ensina. Qual é o perdão? É o apagar em definitivo. Muitos usam como exemplo do perdão um quadro negro, onde você escreve, onde os professores escrevem alguma coisa e depois passam o apagador. E depois que apaga, é impossível que aquilo que estava escrito seja lido e ou trazido à existência novamente. Apenas deixou de existir, foi apagado em definitivo. E quando nós vamos para o profeta Isaías, ali está escrito da seguinte forma: que o Senhor joga nas profundezas do mar, no mar do esquecimento, os nossos pecados, as nossas falhas, e torna-se impossível trazer de volta. Irmãos, quando o Senhor perdoa o nosso pecado, Ele zera a nossa vida. Ele zera a nossa vida. Não é possível trazer de volta, nem mesmo para o Senhor. Ele perdoou, Ele é absoluto. Quando Ele perdoa, apaga, esquece, deixa de existir para Deus. Essa é a verdade. E nós, amados, precisamos agir de forma semelhante. Quando perdoamos aquele que nos faz mal, que tocou em nós, que agiu mal contra a nossa vida, e é a nossa obrigação perdoá-los, quando nós perdoamos, temos que passar uma borracha em cima, esquecermos. É como se aquilo não houvesse existido. É como se não houvesse existido na nossa vida. Eu sei, irmãos, que não vai sumir da nossa memória. Não vai sumir. Não é isto. Não é para sumir. Mas aquela lembrança não lhe trará danos, dores, raiva, ira ou coisa semelhante. Você até lembrará de alguém que te fez mal, alguém que tocou em você, que xingou a você, que agiu de má fé contigo. Você lembrará com certeza, porém é uma lembrança que não trará danos. Apenas uma lembrança, porque o efeito do mal já foi apagado na nossa vida. O interessante é que Isaías refere-se ao perdão do Senhor. E olha, irmãos, a nossa dívida com Deus, só vamos compreender o tamanho, a dimensão, quando estivermos na glória. Porque hoje nós olhamos para o nosso pecado, para a nossa vida pecaminosa, olhamos para a Bíblia diz que nascemos em pecado, e achamos que tudo bem, tudo legal, tudo bem, isso aí, Jesus veio, foi para isso mesmo, foi para nos purificar. Nós tiramos por baixo, nós, cada dia mais, achamos que não é bem assim, não é tão intenso a consequência do pecado. Mas quando nós chegarmos nos céus, amados, e vermos o que Deus tem preparado para nós, a imensidão do amor do Senhor, a intensidade do amor de Deus, nós vamos compreender quão precioso, quão grande foi o perdão de Deus para com a nossa vida.
Tem como eu expor para você o tamanho do perdão de Deus? Eu só sei que é grande demais. É grande demais. O perdão que o Senhor nos deu é grande demais. É tão grande, amados, mas é tão grande, que Jesus deixou a glória, tornou-se homem, morreu numa cruz. Por aí você consegue ter uma ideia do tamanho do amor e do perdão de Deus para com a nossa vida. Mas mesmo assim, nós somos movidos por aquilo que vemos. E infelizmente a nossa mente está deturpada. Nós não conseguimos entender ainda o porquê da morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, nós não entendemos. Nós estamos naquele grupo, Jesus foi um cara que morreu na cruz e ponto final. Mas, quando estivermos na glória, e aqueles que estiverem na glória, certamente verão o poder, a glória, verão esse amor perdoador de Deus, e a eternidade será pequena para louvarmos e adorarmos o Criador por aquilo que Ele fez e certamente tem feito hoje e fará por nós. A eternidade será pequena, irmãos. Muitas vezes as pessoas acham que no céu será cansativo, porque será um lugar que, fazer o que no céu? Enfim, vai passar uma eternidade ali fazendo o quê? Só cantando aquela coisa toda. Este é um entendimento que vem lá do inferno. O entendimento de Deus é segundo a mente de Cristo. Nós somos vestidos em Cristo Jesus, feitos em novas criaturas. E o céu, irmãos, é magnífico, é extraordinário. E o tempo que passarmos ali, ou seja, para toda a eternidade, ainda será pequeno, será um tempo pequeno para glorificarmos o Criador, para possuirmos gozo em estar na presença do Mestre. Hoje nós vemos uma realidade muito louca mesmo. As pessoas querem ir para os céus, não é? Todos querem ir para os céus. A Igreja Missão Vivos quer ir para os céus. Mas no dia de nós estarmos reunidos para louvarmos e glorificarmos o Criador, nós não sentimos o mesmo prazer. Não estão presentes. Meu Deus, fazer o que no céu então? Se nós, queridos, não queremos viver Deus aqui na terra hoje, viver Deus, o que é que nós queremos fazer nos céus? Lá é viver Deus eternamente. Se nós não amamos Deus hoje o suficiente para vir à igreja, como é que eu posso amar Deus na eternidade? Há coisas que é uma espécie de contrassenso. Eu amo Deus, no entanto, o pouco que eu posso fazer por Deus, não faço. Não faço, mas eu amo Deus. Mas o pouco que eu deveria fazer por Ele, não faço. No entanto, irmãos, a recomendação do Eterno, voltando para o nosso tema, é a necessidade do perdão mútuo. Nós precisamos perdoar uns aos outros, seja qual for o motivo das más ações, seja qual for a forma de agirem mal contra nós, temos que liberar perdão sem olhar a quem. Liberar perdão, igreja, aprenda isso, liberar perdão. E mesmo que alguém não te perdoe, perdoe esta pessoa. E se possível, vá até esta pessoa e fale: olha, me perdoe. Essa é outra parte difícil, é pedir perdão. Temos que perdoar, mas também pedir perdão se nós temos feito mal ao próximo. Temos que chegar até a pessoa e pedir perdão. Olha, me perdoa, não agi de forma correta com você, não agi como Cristo agiria contigo, me perdoe. Se a pessoa vai te perdoar ou não, é uma questão dela, mas eu preciso pedir perdão, eu preciso liberar perdão àqueles que tocam em mim e naqueles que eu toquei. Eu preciso liberar perdão sobre a vida deles, buscando deles o perdão também. Amém? Oitava obrigação: revestir-se do amor divino. Colossenses capítulo 3, versículo 14, nos diz a palavra: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluias. Amados,
acima de todas as coisas, é preciso que haja amor. Que haja amor. E esse amor, amados, é dom de Deus. Não é o amor que nós conhecemos, esse amor fajuto, esse amor superficial, mas é o amor verdadeiro, a essência do amor, porque é Deus na vida da gente. O amor é um dom de Deus, é um presente do Senhor para aqueles que o amam, para aqueles que querem servi-lo. Deus nos dá amor. E é este amor, irmãos, que nós precisamos ter para com o nosso próximo. Este amor, olha, gente, amar não é fácil, não é fácil. Mas eu tenho que buscar esse dom de Deus. E aquilo que é difícil para mim, aquilo que é difícil para você, a solução é pedir a Deus. Se você tem dificuldade em revestir-se do amor, em estar com seu coração cheio de amor, peça ao Senhor. Fale para Deus: Senhor, falta-me amor. Falta-me, eu preciso amar como tu amastes. Peça, fale com o Todo-Poderoso, porque Deus te encherá, Deus dará o mover sobre a tua vida, o dom de Deus será derramado sobre o teu coração, o amor do Senhor tornar-se-á uma verdade. E lembre-se, irmãos, é este amor que nos une ao Todo-Poderoso, é o elo de ligação. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo, o elo da perfeição. Quando nós, amados, estamos cheios do amor de Deus, nós teremos uma unidade real, profunda, com Deus e com o nosso próximo. O nosso amor para com o próximo será verdadeiro, real, um amor sem interesses, mas um amor natural, tal qual o de Cristo. Veja, Cristo Jesus não precisava de nada sobre a face da terra. Ele era, quando eu falo era, porque ele estava como homem na face da terra. Ele era o Todo-Poderoso encarnado. Ou seja, o dono de todo o universo estava ali. Ele não precisava de nada. Ele não precisava do louvor das pessoas, da aceitação das pessoas. Ele não precisava dessas coisas, porque ele tem tudo nas mãos. No entanto, ele amou as pessoas que o rejeitaram. Ele amou acima de todas as coisas. Ele não olhou para situações, ele não olhou e pensou: eu não preciso desse povo, que eles se explodam. Não, o Senhor Jesus olhou para cada um da sua época e olha para nós hoje e diz: eles precisam de mim, ele precisa de mim, eu os encho com a minha graça e com a minha misericórdia. E é este tipo de amor que nós precisamos ter uns para com os outros, igreja. Esse tipo de amor que eu preciso ter para contigo, para com cada um daqueles que nos ouve, que estão ao nosso lado, que andam conosco, que trabalham conosco. Eu preciso amar, irmãos, meu próximo, mesmo que o meu próximo não seja tão próximo, porém eu tenho que amá-lo também. E não é fácil. O tal do amor, esse revestir-se do amor divino, é um tanto quanto complicado. E às vezes, queridos, nós vamos descobrir que nós não estamos revestidos desse amor sem distinção. Porque nós amamos nossos amigos, nossos familiares, amamos a quem gostamos. Uma redundância, porém amamos a quem gostamos. No entanto, nós não queremos amar aquele que necessita de um prato de comida. Nós não queremos amar aquele que está muitas vezes no orfanato, no asilo, necessitado de cuidados, necessitado de ajuda. Nós não queremos amar essas pessoas. Nosso amor, irmãos, ele é marcado por interesses. E o amor do Senhor para conosco, ele não tem a marca do interesse. Ele nos amou por amar. Nós temos que aprender com Deus, amar por amar. Amar por amar. E dentro do possível fazer alguma coisa para que este amor seja evidenciado em atos e ações. É o elo, é a demonstração do zelo, do carinho. É assim que as pessoas conseguirão enxergar Jesus na nossa vida. É desta forma, irmãos.
Muitas vezes nós queremos ser semelhantes a Cristo, mas como ser semelhantes a Cristo se nós não temos o amor no coração? É impossível, é impossível. Como servos do Senhor, como cristãos, cristão significa seguidor de Cristo. Como cristão, amados, nós temos que carregar na nossa vida as marcas do nosso Mestre, as qualidades do nosso Mestre, o caráter do nosso Mestre. Eu tenho que assemelhar-me a Jesus em todos os aspectos da minha vida, no aspecto da pregação, no aspecto do amor, no aspecto de abrir mão do meu eu em favor do próximo. Irmãos, colocar o próximo na mesma altura do meu eu. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Não é assim que está na palavra? E esse amar o próximo como a nós mesmos é colocá-lo na mesma altura, no mesmo nível. Difícil, não é? Só é possível quando Jesus é o centro da vida. Se nós não possuirmos uma vida cristocêntrica, cristocêntrico é algo cujo centro é Cristo. Cristocêntrico. A nossa vida necessariamente deve ser cristocêntrica. A nossa igreja, a Igreja Missão Vivos, ela é cristocêntrica. Jesus é o centro. Aqui, Cristo Jesus é o principal. Na nossa existência, Jesus é o principal. Ele deve estar acima de todas as coisas. Amém, queridos? Obrigações da vida cristã, parte 2. Nos fala a palavra que devemos nos vestir do novo homem. Colossenses 3, 10 a 12. Ainda, suportar uns aos outros. Colossenses 13, versículo 3, primeira parte. Perdoar uns aos outros. Colossenses 3, versículo 13. E ainda, revestir-se do amor divino. Colossenses 3, versículo 14. São ensinamentos profundos, extremamente importantes na vida daqueles que querem servir, que querem seguir com Cristo nesta terra, para no dia eterno, lá no paraíso, passarmos uma eternidade louvando, adorando, exaltando, glorificando o nosso Senhor, aquele que nos amou de uma forma tão grande, a ponto de dar sua própria vida, para que nós pudéssemos ter a vida. Amém, irmãos? Que nós possamos aprender e colocar em prática todos esses ensinamentos e certamente teremos uma vida vitoriosa, uma vida no mover do Espírito Santo de Deus. Irmãos, no próximo estudo veremos a terceira parte, mais 4 obrigações para o nosso crescimento espiritual. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Senhor, nós te louvamos por estas palavras e quero clamar, meu Deus, que tu venhas mover de uma forma grandiosa, para que elas fiquem gravadas no nosso ser e para que nós possamos praticá-las no nosso dia a dia, Senhor. Ó Deus, guia-nos pelos nossos caminhos, leva-nos à tua presença, que nós possamos ver a tua glória, sentir a tua santa e maravilhosa presença no nosso dia a dia, Senhor. Ó Deus, abençoe a esses que estão ouvindo e a esses que ouvirão esta palavra, para que haja transformação, para que teu nome seja honrado e glorificado nessas vidas, é que eu clamo em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Mensagem número 793.